Hoje a gente vai ver sobre multiplicação de números naturais. Então, olha só, podemos usar a multiplicação para. Então, vamos ver algumas situações que a gente usa a multiplicação. No caso, a gente pode usar para adicionar parcelas iguais. Olha um exemplo aqui, ó. Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Então, tá aqui, ó, um grupo, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Para saber quantas laranjas Leandro organizou, podemos fazer a soma, olha só. 4 laranjas, mais essas 4 laranjas, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, que é igual a 24. Só que é muito mais fácil, gente, ao invés de a gente fazer essa adição aqui dessas parcelas iguais, a gente usar uma multiplicação, ó. Essa situação também pode ser resolvida por meio da multiplicação. São 6 grupos de 4, então eu vou fazer 6 vezes 4 laranjas. 6 vezes 4, 24. Então, são 24 laranjas. Outra situação em que a gente pode usar a multiplicação é para contar elementos em uma organização retangular. Então, olha só. Veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. Então, os alunos estão aqui, ó, em linha, né, ó. Quantas linhas de alunos eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 linhas de alunos, cada linha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 6 linhas contendo 9 alunos. Quantos alunos vão participar da demonstração? Aí, gente, se eu for contar um por um aqui, dá muito trabalho. É mais fácil eu multiplicar a linha por coluna, ó. Né, ó. Então, são 6 linhas. Desculpa, linhas mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 linhas que contém 9 colunas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, é só fazer, são 6 por 9, é só multiplicar. 6 vezes 9, são 6 linhas vezes 9 alunos que tem em cada linha. 6 vezes 9, 54. Ou 9 vezes 6, porque a multiplicação, né? Tanto faz, 6 vezes 9, 9 vezes 6 dá a mesma coisa, 54. Então, são 6 vezes 9, 54. Participarão da demonstração de ginástica 54 alunos. Outra situação que a gente pode usar a multiplicação é para saber quantas combinações podemos fazer. Vamos ver um exemplo. Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com um tipo de cobertura, mas as opções são muitas. De quantas maneiras diferentes Pedro pode montar seu sorvete? Para facilitar a resolução desse problema, vamos organizar os dados em um quadro. Então, olha só. São 4 tipos aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 sabores, de coco, abacaxi, flocos e creme. E tem a cobertura, 3 coberturas, caramelo, chocolate e morango. Então, ele pode ter sabor de coco com cobertura caramelo, sabor abacaxi com cobertura caramelo e por aí vai, né? Ou sabor de coco, cobertura chocolate, ou sabor abacaxi, cobertura chocolate, e assim vai. Não vou contar todos aqui, não. Se a gente for olhar no quadro, olha só. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui também vai dar 12 ao 12. E o que ele fez? Ele somou. Na verdade, esse exemplo aqui, ele tá pegando. Eu poderia fazer assim, ó, 4 mais 4, mais 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12. Ou pode fazer assim, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é 12. Só que ao invés de a gente ficar somando, ou então eu pegar, desenhar o quadro, vai ser muito difícil, vai dar mais trabalho. Como são 4 tipos de sorvete só, porque são de coco, abacaxi, flocos e creme, e 3 tipos de cobertura, caramelo, chocolate e morango, o número de maneiras diferentes de montar o sorvete é efetuado o produto de 4 vezes 3. É muito mais fácil. O que eu vou fazer? Pego ali, o que eu fiz? Ó, peguei a quantidade de sabores, que são 1, 2, 3, 4. Sabor é de 4 maneiras.
a cobertura de 3 maneiras. Então, 4 vezes 3, 12. 12 maneiras diferentes que ele pode montar o sorvete. Tanto é que a gente viu aqui em desenho as 12 maneiras, mas não precisa ficar desenhando, também não precisa somar que dá mais trabalho, é só multiplicar o sabor pela cobertura, 4 vezes 3, 12. Então, Pedro pode montar seu sorvete de 12 maneiras, tá? Agora, outra maneira que a gente pode usar a multiplicação é na ideia de proporcionalidade. Então, vamos ver um exemplo que a gente usa a ideia de proporcionalidade. Olha só. Ao fazer refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos de suco e usando 3 copos de suco? Olha só. Então, um copo de suco concentrado, a gente precisa de 4 copos de água, né? Ó, um copo de suco concentrado é a mesma coisa que a gente fazer. Isso aqui saiu meio fora, mas não sei por quê. Vou tentar voltar ali para me ver se eu ajeito aqui essa parte aqui. Não tinha visto que arredou assim, engraçado. Agora eu vou ajeitar. Porque senão fica em cima da letra, fica difícil para ver o que tá escrito, né? Fica muito ruim. Tá, agora eu acredito que vai funcionar aqui. Ó, então a ideia de proporcionalidade, eu li ali, né, ó. Com um copo de suco, a gente vai gastar 4 copos de água, porque é a mesma coisa que eu fizer 1 vezes 4, 4 copos de água, ó, usei multiplicação. Se eu tiver 2 copos de suco concentrado, se eu dobrar a quantidade de suco concentrado, eu vou ter que dobrar a quantidade de água. Por isso que está existindo uma proporcionalidade aqui, né, ó. Então, 2 copos de suco concentrado, eu vou ter que ter 2 vezes a quantidade de copos de água. 2 vezes 4, 8. Então, 8 copos de água. Se eu usar 3 copos de suco concentrado, eu vou ter que... Tô triplicando a quantidade de suco concentrado. Então, tem que triplicar também a quantidade de copos de água. Então, eu posso usar 3 vezes 4, 12. 12 copos de água. Então, para me responder esse problema, bastava eu fazer, né, ó. Usando 2 copos de suco concentrado, vai ser 2 vezes a quantidade de água, então 2 vezes 4, 8. Usando 3 copos de suco concentrado, é só fazer 3 vezes a quantidade de água, 3 vezes 4, 12. Então, a resposta para a primeira pergunta é 8 copos de água, e a resposta para essa segunda pergunta, 12 copos de água. Então, por aqui a gente vai parar com essa multiplicação por aqui. Na próxima aula a gente vai ver exercício.